Oi pessoal, hoje eu vim falar com vocês sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E antes de falar do Enem, eu queria contar um pouquinho sobre a minha história envolvendo esse exame, esse vestibular nacional promovido pelo governo federal. Vocês estão sabendo que o governo federal, apesar de toda a pandemia, de todas as excepcionalidades que a gente está vivendo nesses últimos meses, o governo federal, o Ministério da Educação, não vai adiar o Enem 2020. E muito se discutiu sobre essa questão por questões sociais, de desigualdade social. E eu vou contar a minha história em relação ao Enem, porque a minha aprovação no Enem não é a história de superação, mas é a história de uma pessoa que tem privilégios e conseguiu, mesmo após 11 anos que não pisava na escola, que não estudava para um exame como esse, eu consegui uma aprovação em 2017 no Enem. E isso reflete muito sobre a desigualdade social que tanto tem se discutido ultimamente. Eu concluí o ensino médio em 2016 e minha família não é rica nem nada, é uma família de classe média, meus pais são comerciantes, saíram de uma condição de pobreza, os dois, meu pai e minha mãe praticamente de extrema pobreza, e através do comércio conseguiram uma relativa ascensão social, apesar de que a gente ainda define muito a nossa sociedade através de classes, né? Classes sociais. Ainda assim, isso ainda é separado dessa forma, né? Então eles saíram de uma situação de pobreza e entraram numa ascensão média, né? De uma classe média. Então eles conseguiram, mesmo com muita dificuldade, atraso nos pagamentos, conseguiram pagar escolas particulares para mim e para meus irmãos. E eu estudei em uma das melhores escolas aqui de Fortaleza, inclusive. Aqui em Fortaleza tem uma tradição das escolas particulares muito forte, porque elas são reconhecidas nacionalmente por aprovações muito grandes no Enem, no ITA, no IME. Então essas escolas, tem 4 ou 5 escolas aqui que são muito fortes nacionalmente nesses exames, e eu estudei numa delas. E o simples fato de eu ter estudado numa escola como essa, que praticamente cria um soldado para passar nesses exames, não cria um aluno para o mundo, para a sociedade, não. Ele cria um aluno para ser aprovado nesses exames. Eu terminei em 2006 e consegui uma aprovação no Enem 11 anos depois, em 2017, sem estudar, sem nada. Eu consegui com nota muito alta em redação, passei em 10º lugar no exame que eu na disciplina que eu escolhi. Então isso mostra o tamanho da desigualdade. Se você tem um aluno que tem isso aqui, tem uma mesa, tem um acesso à internet todos os dias, tem uma mesa dentro de casa, tem um local para estudar, um simples local, uma simples mesa, já é um nível de desigualdade muito grande. E hoje, com essa questão da pandemia, as desigualdades, diferentemente do que muita gente diz que é o vírus da igualdade que veio para colocar ricos e pobres no mesmo patamar, isso é uma falácia. As desigualdades no Brasil, elas estão aumentando. Elas estão aumentando. Então, para o Enem, para o aluno que não tem esse acesso aqui, que já era muito desigual, ele aumentou. Esse fosso, ele tá mais distante. Então, mais do que nunca, mais do que esse contexto que o governo faz questão de frisar, que ele quer mesmo esse distanciamento, é uma política de Estado. Você não dá acesso à educação ao pobre. O governo Bolsonaro, ele praticamente confirma que isso, praticamente porque ele age assim. Ele pratica esse tipo de política de diferenciação social, realmente, em que incomoda as classes mais altas acessarem a educação, as universidades, porque para eles, pobre não tem esse direito, e isso eu falo com toda certeza. Basta você acompanhar as políticas nos últimos anos, as políticas educacionais nos últimos anos, especialmente nesse governo Bolsonaro. Então, é muito claro, e através do meu exemplo, que eu não sou, a minha família não tem posses, não vive de renda, não tem heranças, mas através de um exemplo de uma família de classe média, de um membro de uma família de classe média, que estudou numa escola, que teve acesso à internet, computador, enfim,
conseguiu mesmo 11 anos depois, conseguiu uma aprovação no Enem. Então, num momento de exceção como esse, que nós estamos vivendo de uma pandemia, o mínimo que o governo poderia fazer era adiar essa prova. Tudo foi adiado, tudo mudou, toda a vida. Eu estudo na UFC, Universidade Federal do Ceará, e os meus professores foram muito coerentes e muito sábios em não darem aula durante esse semestre. Pelo simples fato, todos os professores agiram da seguinte maneira: se um aluno, de todas as disciplinas, de todas as cadeiras que eu faço, se um aluno não tem acesso à internet, então não vou dar aula para ninguém. Isso é tentar dar uma igualdade realmente para todo mundo. Seria muito injusto de um aluno que não tem internet em casa ter que sair de casa em plena pandemia, atrás de um local com acesso à internet para assistir aulas. Então isso é questão de justiça. Já é tão desigual, como o próprio exemplo que eu contei aqui da minha história. Por que custava adiar essa prova? Claro, é como eu falei, é uma política de Estado mesmo, de manutenção de desigualdades. Então, eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Eu vou tentar subir também no YouTube esse vídeo. Queria saber de vocês, o que é que vocês acham sobre isso. Eu acho importante utilizar a seleção literária como uma ferramenta para a gente discutir isso também. Educação, óbvio. Acessibilidade em todos os sentidos. Igualdade, né? Igualdade e as desigualdades que infelizmente a gente debate muito também. E vamos fazer coro, vamos fazer pressão, vamos discutir isso aí. Pressione os seus deputados que você votou, pressione os políticos que você pode ter acesso, para pressionar o MEC para fazer o adiamento dessa prova, que é o mínimo que se pode esperar nesse momento, que já é um processo desigual, já que a nossa educação pública ela é totalmente defasada. Então, apesar dos institutos federais, mas é uma pequena parcela de alunos que estudam lá, o mínimo que se espera é esse adiamento, e vamos tentar concretizar esse adiamento para diminuir ainda mais esse fosso desigual. Então é isso, pessoal. Me conta aí o que é que vocês acham sobre esse assunto, e confira o vídeo de outros participantes, de outros Instagrams aqui, de outras pessoas que também gravaram vídeos sobre esse assunto. Acho importantíssimo a gente discutir sobre isso, e sem uma base educacional a gente não vai conseguir uma sociedade minimamente igual de forma nenhuma. Então é isso, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu!